Olá, bom dia, gente. Bom dia a vocês, pessoas interessadas. Pronto, pessoas interessadas a entender melhor como funcionam os relacionamentos e, mais que tudo, conseguir evitar as situações desagradáveis que, infelizmente, acontecem até nas melhores famílias, nos melhores lugares. Ter em momentos, em lugares com pessoas que a gente menos espera que poderia acontecer, mas infelizmente isso é nosso dia a dia, infelizmente é uma luta diária, um leão por dia que nós temos de matar, porque viver é fácil, né? Mas agora conviver não é brincadeira não. Então, ah, vamos começar essa live. Então seja... o que está acontecendo? Por que não está funcionando? Socorro. Socorro. Estou com um pequeno problema. Porra, que foi? Que coisa é essa? Vendo. Ok, então seja bem-vindo ao Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos. Aqui nós vamos discutir as estratégias de como podemos fazer, como ver como é simples e fácil e como é possível eliminar os conflitos e os atritos, então, do relacionamento, iniciando pela sua relação com seu cônjuge, com a pessoa com quem você vive, com o parceiro, parceira. E também filhos, se isso acontece, também nós temos filhos, e aquilo não é tão simples assim, muitas vezes, ainda mais quando são adolescentes, ou que infelizmente passa a ter uma adolescência tardiva. Então, acontece situações bem desagradáveis, e nós precisamos passar a entender o porquê acontecer, e quando acontece também passar a entender, a fazer, a ver o porquê aquilo desencadeou, justamente o que nós vamos ver, e isso justamente passar a ter o controle da maior, a maior compreensão do que acontece com as nossas relações em tempo real, porque é importante entender no momento que está acontecendo, melhorando assim o desempenho das nossas ações e as dos outros, porque nós vamos ver justamente que uma ação nossa, ela tende a influenciar, a se repercutir também nas pessoas que se encontram ao nosso redor. Para quem não me conhece, então, eu sou Jean-Charles Vateleta, eu sou idealizador do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos e escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior. E o tema de hoje, justamente, nós vamos ver como é possível eliminar os conflitos e atritos, pelo menos entender de uma relação, e justamente entendendo como é simples de compreender as consequências das nossas ações. Simples assim. Simples pode até ser, mas fácil não é tão fácil assim. Efetivamente, erro acontece, podemos errar, e o erro é humano, de qualquer forma. E, como eu sempre repito nas lives, essa metodologia que eu falo para vocês chega à conclusão que ninguém tem defeitos, mas sim somente características positivas ou negativas, e são justamente essas características que nós vamos ter de conviver. E essas características não vão parar de se repetir o tempo todo, justamente porque as pessoas sempre utilizam as mesmas táticas, tenda sistematicamente a repetir as mesmas ações. No caso, só um instante. Sim, então, no caso, vamos ver porque é importante se conhecer. Olha, justamente essa é a parte crucial. Portanto, por que é importante se conhecer? Quais são as nossas características principais? E o que nos oferece como informações, no caso? Mas
hoje vamos mais a se focar em cima da ação. O que uma ação pode desencadear, tanto em coisas muito boas, que em catástrofes. Catástrofes familiares, catástrofes de relacionamento, ou de trabalho, ou mesmo dentro da sua vida, porque vai se repercutir o que acontecer em cima de que você está fazendo e não vai mais poder fazer por culpa disso. Enfim, muitas coisas que vão gerar sofrimento. Eu primeiro que tudo isso, cada ação que não faz sentido, gera sofrimento. E unicamente sofrimento. Infelizmente, essa angústia, mal-estar, é péssimo. Então, vamos iniciar do pé direito o relacionamento, justamente, caso você esteja iniciando, ou ainda não tem, mas vai com certeza encontrar alguém, ou então você já está com uma relação que já tem um certo tempo, onde já teve um monte de ruídos, de conflitos, ruídos que eu chamo justamente esses desentendimentos, por justamente não se conhecer e não conhecer os outros. Então, vamos começar do pé direito, para tentar reverter esses conflitos ou atritos. E eu estou muito feliz, então, para vocês assistir a essa live. Muito bem. Vamos aproveitar para compartilhar, para mandar para as pessoas que precisam, porque, na realidade, assim, todo mundo precisa, não tem como evitar. Então, nossos pais, irmãos, familiares, primos, amigos, sócios, clientes até também, porque, na realidade, a maneira que nós nos relacionamos também influencia em cima dos nossos clientes, pacientes, todas as pessoas que se encontram ao nosso redor. Então, vamos lá compartilhar com uns 10 pessoas, vamos lá, exagerando, mas com certeza você conhece muito mais pessoas que estariam precisando escutar esse tipo de informação para ajudar, já que, na realidade, o intuito do que eu estou fazendo é ajudar as pessoas a viver melhor e a ser mais felizes. Mesmo quando acontecem assim, situações chatas, poder, pelo menos, gerenciar, entender, compreender, é isso que é bastante importante dentro do processo, então, no caso. Porque, na realidade, cada pessoa tem o seu objetivo também, essas pessoas com quem você pode compartilhar, cada pessoa pode ter o seu objetivo diferente, de conflitos que ele tem, tanto pessoal, social ou profissional. Isso acontece. E é muito desagradável se acordar de manhã pensando, eu tenho de falar com fulano, eu não sei como que eu vou fazer, eu tenho de consertar um erro que foi feito, como que eu vou reagir. Isso me aconteceu, passei 3 dias agora encucado com um problema que aconteceu e como que eu ia reverter aquele problema. Que, graças a Deus, consegui reverter, senão assim seria triste se eu não oferecesse às pessoas, dizendo a elas que eu possa mostrar para elas um caminho que vai deixar elas mais felizes dentro do seu relacionamento, se eu não tivesse essa capacidade de fazer esse tipo justamente de reverter situações que não são situações comportamentais, que não são legais, infelizmente. Isso é muito chato. Então, e o interessante é esse, entender que, de qualquer forma, dentro das relações, quando nos relacionamos com pessoas, as dificuldades vão se encontrar, porque as pessoas são diferentes umas das outras, mas o interessante é que não é difícil entender quais são essas diferenças e como, portanto, poder se posicionar dentro de um conflito que apareceu. E sem contar que também os ruídos, que aquilo são desencadeados dentro do relacionamento por ações, às vezes, muito simples, sem muita importância. Eu acabei de ver assim, essa semana, por uma frase que não soube ser falada, uma frase simples, como tipo, você teria o número de telefone de fulano de tal, que foi pronunciado de uma maneira totalmente errada, com um tom de voz totalmente errado, que desencadeou uma bomba incrível. É o que nós vamos justamente ver agora, como uma ação nossa pode desencadear assim, situações, consequências absurdas, que pode chegar até a ação extrema.
tudo isso por uma frase que foi mal falada. É impressionante. Então, eu sei eu sei que, na realidade, o que eu estou falando assim é porque também eu já me separei 2 vezes, tá? E muito mais vezes, na realidade, como todo mundo já teve relações, várias relações com várias pessoas, é sempre muito desagradável. Tá? Uma separação, de qualquer forma, ela sempre gera angústia, ela sempre gera assim, sentimentos negativos, sentimentos ruins, e pode ser antes de se separar e também depois de se separar, pode ser também anos antes de se separar, por um acúmulo de situações desagradáveis, porque, como eu repito sempre, os conflitos, eles são cumulativos, eles não se apagam, eles vão se adicionando. E mais assim, mesmo dentro do tempo, no tempo que nós estamos, que está acontecendo conosco, pode demorar anos, mas chega uma hora que a gota transborda. É isso que tem de tomar o maior cuidado, porque nós temos de tomar cuidado justamente todo dia, todos os santos dias, o tempo todo, do que nós fazemos, do que nós falamos, de como nos olhamos o outro, as nossas posturas corporais. E no que eu estou falando, assim, não é por somente assim, perder o seu relacionamento, mas perder seu relacionamento já é uma perda emocional, não deixa de ser, também financeira, porque sempre tem problemas financeiros, ainda mais se está entrando, então, um conflito dentro da separação, que tem filhos, e vai entrando advogados, e tudo aquilo são custos. E também já foi reparado que as pessoas que vivem juntas são muito mais assim, confortáveis financeiramente que quando, depois de se separar, eles passam a ter mais dificuldade. Bom, depende evidentemente da profissão de cada um, mas isso acontece então automaticamente é um prejuízo emocional, é um prejuízo financeiro, é um desgaste emocional muito grande e muito chato. Isso faz também que você perda a vontade de trabalhar, de fazer o que você tem de fazer, porque você não está se sentindo bem. Enfim, é muito chato. Então, não é apenas deixar de ser feliz por um longo tempo, mas, na realidade, nesse caso que nós estamos vendo, é justamente você mudar de mentalidade, e mudar de comportamento. A partir do autoconhecimento, eu me conheço, eu passo a me conhecer, eu passo a entender o que eu faço, eu passo a entender as consequências do que eu faço, e, portanto, essa mudança vai gerar automaticamente uma mudança dentro do seu universo. E até você entender que o seu relacionamento também é a relação, como eu acabei de falar, de duas pessoas diferentes, que têm, portanto, gostos e hábitos diferentes, que têm de ser respeitados. E uma vez que nós entendemos que, na realidade, tudo aquilo é natural, que ninguém tem defeitos, e que todas as nossas características se desenvolveram naturalmente. Nós não temos nenhum controle, nós não temos nenhuma responsabilidade da maneira que nós falamos com as pessoas, da maneira como nós jogamos com as pessoas, os jogos comportamentais, as táticas relacionais, justamente, de nossos gostos pessoais, a gente não teve controle. Porque na hora que nós quisemos falar, nós se ligamos a uma pessoa, e de lá, como eu sempre repito dentro das lives, nós temos um algoritmo, e esse algoritmo, ele sempre é utilizado da mesma maneira, onde nele, o que nós encontramos nele, o que o nosso cérebro vai utilizar todo dia para agir, para pensar, para nossos gostos pessoais, para nossas habilidades, enfim. E na hora que nós vamos falar com alguém, nós vamos se ligar com essa pessoa, tudo no passo de frequência, então nós vamos se colocar na frequência que essa pessoa utiliza para se comunicar, e isso vai influenciar nossos gostos pessoais. Portanto, aquilo, isso acontece com 1 ou 2 anos de idade, então, nós não temos nenhum controle, até nem mesmo do que nós gostamos. É impressionante, isso é uma coisa. Então, uma fala errada pode desencadear uma catástrofe. Justamente, eu vi ultimamente, eu gosto de olhar assim, tem MED, que são catástrofes aéreas, mas não é pela catástrofe, é porque eu era mecânico na aviação, quando eu trabalhava na França. Meu trabalho justamente era na aviação. Eu gostei muito desses assuntos porque mostra o que aconteceu. Ela foi bem interessante, justamente pela nossa live.
é a história de um piloto. O cara, assim, o cara, ela é o chefe da equipe de todos os pilotos da companhia aérea onde ele trabalhava. Ele era uma pessoa conhecida como de muita experiência. Ela é uma pessoa que já tinha sido piloto de caça dentro da aeronáutica. Era, assim, uma pessoa que realmente não podia imaginar que esse cara ia se espatifar aterrissando o avião dele. Aí começaram a fazer uma pesquisa, mas o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Aí começaram a procurar se tudo não, começa evidentemente, se tudo não era um problema mecânico, problema de eletricidade, elétrico, alguma coisa assim que poderia ter causado esse acidente. Nada. Então começaram a investigar o cara. E descobriram que esse cara ele foi expulso da aeronáutica, expulso, infelizmente, por doença. Era uma pessoa depressiva. Essa depressão, isso ele levou 10 anos para então poder voltar a voar. E descobriram que a véspera do acidente ele tinha dado até demissão do trabalho dele. E por que tudo aquilo? Por uma coisa simples, tão besta, um mau comentário. Uma pessoa que fez um comentário negativo falando dele. Poxa, então para muitas pessoas aquilo fica passado nem aí e continua a vida. Mas no caso desse homem, isso começou a minar a cabeça dele. E já nós falamos, eu falei já em outras lives da parte justamente das tomadas de decisões, se elas são lógicas ou se são emocionais. E com certeza esse cara devia ser uma pessoa emocional, portanto, ele simplesmente se demitiu. Porra, à véspera de voar, ele se demitiu, se dão 2 meses para poder sair da companhia aérea. Pô, o cara estava com um trabalho maravilhoso. E se demitiu porque soube que uma pessoa tinha falado mal dele. Mas ele não somente se demitiu, mas começou a pifar. Pifou completamente. E o resultado dessa história, por um simples comentário, foi 150 pessoas que morreram. Olha que absurdo. Olha como é possível estragar, chegar a esse ponto, por na realidade assim, uma coisa tola. Mas nunca sabemos, de qualquer forma, quais são os problemas das pessoas. Então, tem a coisa certa é que nós devemos, portanto, como eu falo, no nosso caminho, sempre semear flores, tentar ver como nós podemos ajudar as pessoas, que essa seria a melhor maneira possível. Porque, por exemplo, também, as ações, o que acontece? Uma ação pode ser um sorriso, pode ser um pisco de olho, pode ser uma careta, também. Você chega, a pessoa faz aquele negócio. Essa ação demora menos de um segundo. Pode gerar uma catástrofe. Eu já vi isso. Eu já vi um dia inteiro ser uma verdadeira, assim, um caos. Por justamente esse tipo de ação. Quando uma pessoa chegou, a outra fez a cara feia, pronto. Foi um horror. Foi realmente assim, horroroso. Então, também justamente, então, uma ação, ela pode levantar montanhas. Porque, por exemplo, para mim eu tenho uma paixão que é Krav Maga, eu pratico Krav Maga já vai fazer uns 4 anos, e eu defendo que, na realidade, a importância para conseguir obter mais de uma pessoa, no mínimo 30% a mais do que ela poderia oferecer, que ela poderia produzir, nós precisamos saber elogiar na hora certa. Sempre vir com pensamentos positivos, porque no caso não adianta dizer, você é muito ruim, você não consegue. Porque se você bota na cabeça do cara que a pessoa não consegue, por que se fazer esforço? Por que até treinar? Já até uma vez, numa época, isso acontecia muito, e cheguei a comentar, o que eu estou fazendo aqui, então? Mas se você passa pelo contrário, se você começa a elogiar, a dizer, não, você pode, você consegue, você já conseguiu, você vai, não se preocupa não, você com o tempo vai melhorar, e por aí vai, aquilo funciona, a pessoa vai render
muito mais. A pessoa não vai parar de render, isso é lógico. Ela vai tentar fazer o seu melhor, porque ainda mais se, lá tem um princípio dentro da comunicação, que o que você vai dar para a pessoa como qualidade, mesmo se não seja verdade, mas como, por exemplo, assim, eu estava cuidando de uma obra de um amigo meu que estava construindo a casa dele, ele me pediu de ir lá prestar atenção para ver se estava indo tudo bem, quando ele tinha viajado. Aí eu chego lá, o trabalho do piso era uma coisa horrorosa. Então a primeira coisa que eu falei para o pedreiro, mas rapaz, você que trabalha tão bem, eu podia ter detonado, dizendo, não, que merda é essa, que porcaria. Não, eu comecei elogiando ele, porque a elogia que você vai dar à pessoa, ela vai fazer tudo para provar que você está certo. Porque se você chega com críticas, a partir do momento que você criticou e você acha que o trabalho dele é uma merda, então pronto. Por que ele faria um esforço? Mas se você fala para a pessoa que ela é muito boa no que ela faz, ela vai fazer tudo para lhe provar que você está certo. Então, nós estamos falando do exemplo de ação, uma ação simples, na realidade, para conseguir muito mais do outro, porque, na realidade, nossas ações, elas têm sempre têm de ir em pro aos outros. Porque se nós agimos pensando nos outros e torcendo que os outros façam a mesma coisa que nós fazemos, então nós somos muito mais protegidos. É muito melhor. Só um instante, tem alguma coisa que eu... Não. É muito melhor. Então, justamente, isso que é importante. E por que estou contando isso para você, na realidade, essa catástrofe aérea, que as nossas ações podem ser uma coisa mínima, tem uma palavra. Uma palavra. Nós devemos entender que as palavras são pior que faca. Porque se você esfaqueia alguém, essa pessoa ela vai se recuperar. Ela vai no hospital, enfim, faz a operação, e com o tempo ela se recupera. Uma palavra não. Uma palavra mal colocada, uma coisa mal falada, tentar humilhar alguém, ou tentar denigrir alguém, qualquer coisa assim. Isso pode se levar até a morte. A pessoa pode guardar isso na cabeça dela até a morte. Portanto, nós temos de tomar maior cuidado do que nós fazemos, do que nós falamos, e por que nós falamos, porque toda ação nossa vai ter uma repercussão automática em cima de tudo que se encontra ao nosso redor. E aquilo vai voltar para a gente. Porque vai e volta, não é uma coisa assim, vai somente de um lado e você não tem as consequências do que você fez. Automaticamente, nós recoltamos o que nós semeamos. E se nós semeamos discorda, vamos colher o quê? Discorda. Não tem outro jeito. E não adianta, justamente, o que acontece é que nada adianta se preparar, assim, se preparar na vida para ter um futuro promissor, fazer estudo muito assim, o máximo possível, para ter um ótimo salário, para fazer esporte, para ter um corpo assim, bem escultural, ou pelo menos estar com uma saúde boa, e que lá na igreja rezando e tudo escambau, e você não se preparar, você não se conhecer. Você não saber o que você vai fazer. Olha, eu vejo, por exemplo, o Brasil ganhou, vamos lá, das Olimpíadas, ganhou medalha de ouro de futebol, mas por quê? Porque o time se conhecia. E porque esse mesmo time já tinha estudado o outro, sabia como o outro jogava, e, portanto, fizeram estratégias específicas em função do outro time, e ganharam. Bom, graças a Deus, ganharam. Podiam ter perdido de qualquer forma, mas, enfim... para chegar a esse nível, eles tinham de se preparar. E por que nós não se preparamos? Porque justamente a parte que mais é importante dentro da vida de uma pessoa, que nós utilizamos 96% do 99%, será pouco importa, mas é mais de 90% do tempo, nós se relacionamos com pessoas e nós não se preparamos para isso. Tem técnica. O bom que tem uma solução, tem técnica, porque conhecer o outro é inteligência.
Agora, conhecer a si próprio, é isso que é sabedoria. E quando você tem a capacidade de se conhecer e conhecer o outro, isso é poder. Isso é um poder extraordinário. Justamente, controlar os outros é força. Eu tenho força se eu consigo controlar as pessoas que se encontram ao meu redor. Mas esse controlar a si mesmo, a si próprio, é o poder. Você passa a ter poder em cima de você. Porque, na realidade, como eu expliquei nas outras lives, a 99% do tempo, nós funcionamos no automático. A partir de um algoritmo que nós não temos controle, porque esse algoritmo ele se desenvolve sozinho. Nós não temos controle, nem responsabilidade, nem culpabilidade desse algoritmo. Agora, nós temos capacidade de melhorar esse algoritmo, de minimizar nossas características negativas, de melhorar nossas positivas, de poder, então, usufruir e utilizar também as características das pessoas ao nosso redor. E isso aqui é muito importante. Isso é o primordial, crescer justamente. Então, a coisa mais indispensável ao homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Esse é o mínimo, porque não adianta, não importa o que você sabe, mas o que importa é como você faz, o que você faz do que você sabe. E como? Uma pequena mudança pode mudar. Justamente eu falei aquilo também em outras lives, que uma pequena mudança dentro do nosso comportamento, ele pode desencadear justamente e modificar o nosso universo. Uma vez que nós se conhecemos, podemos passar a conhecer os outros. Porque, como eu já falei várias vezes, características minhas não são só minhas. Dentro do meu algoritmo, eu tenho características específicas, mas que essas características separadas, quer dizer, as minhas habilidades, por exemplo, eu vou reencontrar em outras pessoas que têm a mesma habilidade. E vão ser iguais. Então, se eu me conheço, eu já conheço essa pessoa. Meus gostos pessoais, eu sou sinestésico, eu gosto de abraço, de cheiro, enfim. Se eu encontro uma pessoa que gosta da mesma coisa, eu sei exatamente como é que ela funciona. Porque se eu me conheço, ela automaticamente vai funcionar da mesma maneira, vão ser as mesmas características, vão ser os mesmos gostos pessoais. Ela vai deixar a bagunça na mesa dela, e na minha mesa vai ter a bagunça, na dela também, e de todas as pessoas que têm esse mesmo gosto. Essa consequência, no caso, desse canal de comunicação. Então, se eu passo a me conhecer, eu passo já a conhecer um bocado de pessoas, a entender pelo menos como funciona. Então, desculpa. Então, justamente, isso que é o principal, justamente se conhecer. Agora, nós não somos vendo, que eu falo, unicamente a parte mecânica, porque para mim, assim, nós somos robôs que nós temos como se chama, esqueci o nome, um sistema operacional que é feito por um algoritmo, e aquilo que nós utilizamos, então, é mecânico, é ação-reação. A ação acontece na minha frente e o cérebro já sabe qual é a reação que você já teve anteriormente, ele vai repetir exatamente a mesma. Isso para quê? Para não usar energia, para não precisar pensar. Então, por isso que nós repetimos sempre as mesmas ações. É isso que é muito importante entender quais são as minhas ações, quais são as ações do outro, e não criticar. Você não pode criticar um outro. Agora, tem também a teimosia, quando a pessoa não para de repetir o mesmo erro, que ela já está vendo que aquilo não vai dar certo. E esperar que um dia dar certo, não vai. Isso, infelizmente, me aconteceu ontem, e foi uma repetição, e infelizmente deu o que tinha de dar, porque não tinha como ser diferente. Para que mudasse, tinha de mudar. Não tem jeito, não. Então, o que eu estou falando de todas essas lives não é para manipular, não é para modificar também, pensar, não, mas eu vou poder modificar essa pessoa. Agora, já que eu trabalhei com casamento durante uns 10 anos, as minhas noivas, era mais que evidente que sempre o que a gente falava, que a noiva, no caso, quando se casa, ela espera que o marido com quem ela vai estar se casando vai mudar. O interessante também é que o marido, quando casa com a esposa, ele espera que ela nunca muda. E essa que é bem justamente a diferença entre homem e mulher. Mas, assim, a gente não pode mudar as pessoas. Nós podemos influenciar elas.
Nós podemos mostrar caminhos, nós podemos... mais que isso, podemos influenciar a mostrar qual seria o melhor caminho. Ou, se não, no caso, as duas pessoas entendendo o que elas fazem, como o outro faz, respeitando o outro, portanto, vai ter de fazer um esforço, como eu expliquei outra vez, quando eu falei dos sinestésicos. O cara bagunça. A tendência de geralmente se casar com uma visual. Então, como ele sabe que a visual gosta de tudo bem arrumado, ele vai ter de fazer o esforço de arrumar, porque senão vai deixar a esposa, ou o esposo, então, pouco importa, chateado. Então, isso que é importante, isso sim que nós podemos fazer. E criar um universo a nosso redor muito melhor pela compreensão do que acontece, pelo autoconhecimento e, por então, o autocontrole, que essa é uma obrigação nossa. É um meio também é um meio de tentar o que conhece como as pessoas, às vezes, que passa a ter consciência que as ações dos outros, as nossas ações, que ninguém tem defeito. Ninguém tem defeito. Então, por tudo que eu acabei de explicar até agora, e por tomar a consciência, é importante justamente a consciência das nossas ações, a consciência de... isso vai nos levar ao quê? A uma alta autoestima. É muito importante quando você sabe que você pode se controlar, e, portanto, evitar situações bastante desagradáveis, que você sabe que você pode se relacionar com pessoas, que você pode desembaralhar problemas relacionais a de outras pessoas. Isso dá uma autoestima fabulosa e maravilhosa. E nunca, na realidade, sim, eu nunca vi nada parecido, nunca vi uma teoria que levasse a esse tipo de conhecimento com tanta simplicidade, porque a ideia é essa, a ideia desde o início, quando eu desenvolvi essa metodologia, é simplicidade. Tinha de ser simples, o mais simples possível, para passar a entender como funcionava um quebra-cabeça, na realidade. Então, na realidade, saber o que é importante de se conhecer é uma informação muito relevante para entender os hábitos de uma pessoa, prestando atenção nos nossos hábitos também. Vamos reparar que existe uma quantidade infinita de situações em que podemos nos conhecer, ou que podemos encontrar a resposta, o que essa pessoa gosta. Aí, de repente, você vê, ele está vestido assim, de cor pastel, meio largado. Pronto, é um sinestésico, não tem jeito. Essa pessoa chega lá, toca em você, sinestésico. Essa pessoa é super impecavelmente vestido, apenas se move. Então, pronto, um visual. Na realidade, assim, podemos achar assim, é um visual, ele tende a ser um visual. Pode até não ser, mas isso você vai descobrir logo depois. E também isso não vai fazer problema, não vai criar problema nenhum se você, no primeiro tempo, errou do que você acreditou que essa pessoa era. Porque às vezes a gente erra também. Às vezes tem, por exemplo, nas táticas relacionais, tem pessoas que utilizam outras táticas para reforçar a dela. Então, mas essa pessoa é distante porque não aparece. Não, porque às vezes ele não aparece justamente para obrigar os outros a pensar nele, e que não deixaria de ser interrogador. Mas isso já é mais complexo dentro do funcionamento na realidade. Então, justamente nas nossas relações, com o marido, com a esposa, tudo aquilo nós precisamos passar a entender como funcionam os nossos gostos pessoais, enfim. E quais são os erros que as pessoas cometem? O problema é esse, as pessoas que se relacionam com outras sempre então estão cometendo os mesmos erros. Eles acreditam que as pessoas são iguais a elas, acreditam que as pessoas devem gostar das mesmas coisas que elas gostam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, portanto, eles vão se irritar porque o outro não está fazendo do jeito que ele faz. O exemplo que eu já falei, a velocidade. O cara é rápido, ele quer que a esposa seja rápida também, mas a tendência é que ela vai provavelmente ser uma pessoa lenta. Não é assim, não é uma crítica, é uma característica comportamental. Um é rápido, o outro é lento. Pode ser um homem, uma mulher, pouco importa, mas enfim, estou dando um exemplo. Então, isso que acontece, esse é o erro básico que as pessoas que não entendem como que elas funcionam e não entendem os outros,
mergulha nesse erro, porque com o tempo, a primeira vez estou dizendo, vamos o contrário, ela é rápida, ele é lento, então a primeira vez ele demora para chegar, a segunda ele demora para chegar, a terceira já começa a irritar a mulher, a esposa, ou a mulher, ou a amiga, pouco importa. E com o tempo aquilo vai se acumulando, até começar a virar briga, virar assim dar uma conotação negativa, uma reclamação, aí o outro começa a responder e começa a criar uma briga por nada, porque na realidade não passa de características comportamentais simplíssimas de entender. E, portanto, uma vez que você passar a entender, você automaticamente vai poder fazer da melhor maneira possível. Então, no caso, avisar meia hora antes da hora. Ei, estou indo. Assim o outro já chega na hora certa. Vai chegar devagar, mas vai chegar na hora certa. Você vai, então, poder se orientar. Você vai poder fazer que essas ações sejam feitas da melhor maneira possível, sem atrito, nem conflitos, e se iniciam a partir de informações tão simples como essa, por exemplo, se você é lento ou rápido. Ou então os gostos pessoais, se você é sinestésico visual e por aí vai. Então, a solução é muito simples, passar a prestar atenção nos outros. Hein? Eu não paro de repetir aquilo e prestar atenção a que os outros fazem e como eles fazem, para passar a entender quem são essas pessoas e como que eu vou ter de me colocar, de me posicionar em função de minhas características também, para poder adequar da melhor maneira possível. E também, o que acontece, como podemos melhorar, e tomar a decisão de melhorar, de mudar de hábito. Eu sempre dar o mesmo exemplo. Hein? Uma característica negativa minha seria de não cumprir o que prometo. Desde então, há 20 anos que eu me prometi de nunca mais prometer nada sem cumprir, e o que eu faço. Tudo o que eu falo, eu faço. Se eu prometo que aquilo vai acontecer, isso vai acontecer. Não tem condição, não pode ser diferente. E justamente, então, prestar atenção nos outros e a respeitar. Na realidade, a gente só pode respeitar como o outro é. Ele não tem culpa. Ele é dessa maneira. Até as características negativas, até as positivas, ele não tem culpa nenhuma. Portanto, nós precisamos entender. E passa a ser muito mais fácil. Evidentemente, isso eu falo em função do respeito do outro, enfim, respeitar o que está acontecendo com o outro, porque se você fica sendo desrespeitado durante um bom tempo, chega uma hora que explode. E por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas não se dão o trabalho? Porque justamente porque eles inventam um mundo de desculpas para não... não, eu não quero saber. Esse negócio não é completamente ridículo. Para que mudar? Lá seria justamente uma frase das vítimas, que são as pessoas que justamente culpabilizam os outros, o que acontece com ela, sempre vendo o lado negativo da vida e tudo. Eles têm uma frase que mata tudo, que é eu sou como eu sou. Então, como você pode mudar se você solta uma frase dessa? Temos de mudar. Isso, temos de se colocar em ação para justamente ter uma vida mais feliz, porque o resultado sempre vai ser uma vida mais feliz, porque continuar dentro da infelicidade se não sabemos como fazer para poder melhorar nossa vida. Né? E sempre com essa desculpa, justamente... Eu não tenho tempo, não vai funcionar, eu não sei nem para onde começar. Porque se você não toma a decisão de iniciar agora, quem quer faz na realidade. Quem quer faz, quem não quer encontra desculpas. Você está na espera do quê? Na espera que as coisas mudam. Todo dia vai repetir. Se você não muda, nada vai mudar. Os resultados vão sempre ser os mesmos. E isso é comum, todo dia fazer um passo após o outro, para tentar ser melhor, todo dia fazer, olha, justamente vem a filosofia, que todo dia fazer o melhor que eu posso, com o que eu tenho, até que o que eu tenho melhor, para poder fazer melhor ainda. Nós não podemos ser mediocre. Mediocre seria o quê? Seria mediano, seria, não, tudo é mediano, então somos mediocres. Nós temos de visualizar sempre o melhor, fazer o melhor, ser o melhor,
Se relacionar da melhor maneira possível. E como você sabe se relacionou da melhor maneira possível? Quando uma pessoa deixa você depois de uma conversa, de ter encontrado alguém, ela tende a se sentir mais feliz que ontem de ter encontrado você. Porque nós temos de deixar as pessoas felizes, tentar feliz. Né? E tem um princípio justamente que eu gosto muito, que é em matéria de água, mas depois, numa outra live, eu vou contar para vocês, senão vai demorar um pouco. Mas é isso, nós temos de deixar as pessoas felizes, isso é uma obrigação nossa, de cuidar do que nós falamos. E se quando vamos abrir a boca para falar com alguém, nós pensamos primeiro, isso vai magoar? Isso é útil? Isso vai acrescentar alguma coisa à pessoa ou não? Porque qualquer coisa que não seja para incentivar, elogiar, deixar feliz a pessoa, então você cala a boca. Melhor é calar a boca, melhor nem falar. Porque se você chegar à conclusão que você vai magoar a pessoa, então não fala. Porque não adianta, não serve para nada, e a única coisa que você vai recuperar vai ser o que vai voltar na sua cara, vai ser assim, com certeza, alguma coisa negativa. Com certeza não tem outra opção, não pode ser diferente. Nós colhemos o que nós semeamos. Então, se a gente semeia discorda, nós vamos recuperar discorda. Se nós semeamos desprezo, então vamos ser desprezados. Isso não tem como. Então, justamente, a gente tem que pensar, estamos confortáveis na situação que vocês estão agora? Eu vou dizer, eu não. Hoje não. Hoje eu não estou confortável, não. Porque não adianta, mesmo você ter todo o conhecimento, isso pode acontecer. Não tem como evitar que coisas aconteçam ao nosso redor. Às vezes você não tem nem o controle. Você pode entender de que aconteça, mas a bomba explode a seu lado. Isso que volta na sua cara. Isso acontece. E você tem de resolver. Infelizmente, então é essa. Por que justamente então deixar para depois essa mudança? A gente tem que mudar. Temos que mudar. Então, e por que vai continuar no desconforto? Por que continuar no desconforto já que se sabe que é possível melhorar? Você tem que mudar seu comportamento e sua mentalidade. Isso não tem jeito. Se nós queremos melhorar, é só uma mudança. É um ciclo que se autoalimenta. Eu mudo uma característica minha e automaticamente aquilo vai dar uma melhoria, outra coisa que vai permitir de mudar uma outra coisa e por aí vai. E as ações vão lá e não para, porque na realidade o universo não para nunca. E nós estamos sempre agindo. Então você tem de se conscientizar que não é uma ação que vai mudar a sua relação. Também não é só fazendo uma coisa. Eu fiz uma coisa, eu vou ver o que vai acontecer. Essa mudança não vai acontecer do dia para a noite, na realidade. São todas as nossas ações que têm de ser vigiadas. Na realidade, quando nós passamos a entender como nós funcionamos e funciona o outro, o que acontece? Nós criamos o que é chamado da segunda mente, como fala assim o Goldman da inteligência emocional. Tem vários nomes, até o Freud chamava de mente flutuante. Então, na realidade, o que é? Nós temos duas mentes, a positiva e a negativa, a direita e a esquerda, enfim, a racional e a emocional, e existe a mente neutra. Só que a mente neutra tem de ser desenvolvida. E como que ela é desenvolvida? Pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, mas você se conhece, mas você passa a ter capacidade de poder se autocontrolar. Então, essa mudança, justamente, ela não vai acontecer do dia para a noite, porque você precisa criar essa vigia, essa bússola, na realidade, que vai funcionar o tempo todo, para justamente vigiar o que você faz. E qual é o objetivo justamente para viver melhor? Nós precisamos ser felizes, por se acordar feliz, dormir feliz, estar feliz ao lado da pessoa com quem nós vivemos, estar feliz com a pessoa que vive na nossa casa. Porque se você não está mais feliz com a presença dessa pessoa, então a gente tem de encontrar uma solução. Não tem como. Não tem como.
E para ser feliz, nós devemos estar no controle, justamente, controle de si próprio, ter a consciência de tudo que acontece ao nosso redor, do que se fala, do que se faz, das consequências que podem ser dramáticas se você faz errado. E como eu falei, um exemplo de uma simples frase para obter um número de telefone pode virar uma bomba. Uma bomba, assim, uma catástrofe. Uma catástrofe. E dependendo de como você gerencia essa catástrofe, pode virar uma bomba atômica. Se você não sabe fazer. É o que me aconteceu esse fim de semana e eu consegui reverter a situação por justamente entender como funciona, como me posicionar, como falar, quando falar. Você pisa em ovo, mas você pisa em ovos porque você tem consciência e você consegue ainda pisar sem quebrar os ovos porque você sabe como você faz. Então, na realidade, a mudança é a única maneira de fazer a coisa certa. Não dá para continuar do jeito que está. Então, justamente, hashtag tomando controle, né? Tomando controle da nossa vida na realidade. Essa é uma obrigação nossa. Não é nem obrigação. Me parece lógico. A gente tem que passar a ter controle de mim mesmo. Eu tenho de saber o que acontece comigo. Porque se eu não sei o que acontece comigo, nossa, como é que eu não passo de ser um pantocha? Que na realidade eu acho engraçado, porque quando você olha assim, num cruzamento de uma rua e você vê as pessoas atravessando no sinal, eu enxergo aquilo como robozinhos, que simplesmente o corpo é mecânico, ele vai andando, no equilíbrio dele, ele vai andando, até o sinal vermelho, ele para, o sinal passa verde, ele vai andando de novo. Somos robôs. Robôs. Temos ter controle dessa mecânica, essa mecânica maravilhosa, assim, essa coisa que Deus nos dê, e que, francamente, é espetacular, e a gente não tem controle dela. Bora, nossa mente, então, é a mesma coisa. Ah? Então, entender portanto, que eu sou responsável das minhas ações, e esse é o principal. Então, vamos parar de procrastinar, vamos parar de fazer justamente tipo as avestruzes, enfiar a cabeça dentro da terra e achando que aquilo vai fazer desaparecer nossos problemas, porque não vai. Não vai. Nada vai mudar se você não muda. Seus problemas não vão mudar se você não muda. E é a mesma coisa que eu falo assim, a pessoa se casou 5 vezes, se casou como uma pessoa, eu acho que foi 9 vezes, mas com certeza se casou com as mesmas mulheres. 9 vezes. Porque a tendência das pessoas que ele vai encontrar são sempre as mesmas pessoas. Porque a maneira que ele é atraído por essas pessoas vai sempre ser a mesma devido ao algoritmo dele. Nosso corpo, na realidade, ele fala por si só, e também nosso cérebro imita e recebe ondas das outras pessoas e de repente se encaixa com uma pessoa. E por quê? Porque ela tem características que são compatíveis com o algoritmo dele. Portanto, a próxima que ele vai casar vai também ser uma pessoa que vai ser compatível com o algoritmo dele. E a terceira, a mesma coisa. E a tendência vai ser que vão ser pessoas parecidas. E os problemas vão ser os mesmos, e vamos lá, começa tudo do zero. Beleza, é uma coisa assim maravilhosa. Então, muito obrigado, gratidão para vocês divulgar essa live, essas lives que eu estou fazendo, para tentar ajudar as pessoas a ser felizes dentro dos relacionamentos, felizes da vida delas, felizes com si próprio. É uma luta diária, mas assim, vale a pena ser iniciada. Então vamos lá, seguir o perfil do Facebook, o canal do YouTube, vamos compartilhar, enfim, vamos fazer para que o máximo de pessoas soubessem que aquilo existe, para poder tentar ajudar elas. E que bom que você, então, hoje aprendeu, mais uma, dentro dessa live, né, mais uma live, quais são as aplicações, as consequências das nossas ações, como uma ação pode ser muito boa, como pode ser uma bomba, uma frase, um sorriso, uma careta, um braço fechado, tudo aquilo tem consequência, tudo tem consequência. Então, hoje nós falamos sobre justamente quais são as consequências das nossas ações, tanto boa que negativa que positiva, e para ter justamente, e para que isso, para ter uma vida de casal e também se relacionar com os outros e ser feliz.
porque nós temos de ser felizes e deixar os outros felizes. Isso que é o importante, tentar deixar os outros felizes. Se o outro não quer ser feliz, então o problema é dele, mas pelo menos você vai ter tentado. É isso que é importante. E se a pessoa não está feliz com você, então passa a outra. Não tem como. É o jeito. Então, a frase de hoje, que é de Thomas Fuller, a ação é o verdadeiro fruto do conhecimento. Pois é, uma ação bem feita, uma ação consciente, é o fruto do conhecimento. Se você não tem conhecimento, é o que eu falo desde o início, se não tem conhecimento de por que você age da maneira que você age, então esquece. Esquece que você não vai para canto nenhum. Ou você vai para lá. Assim, como se você não tivesse um mapa dentro da floresta amazônica, e a diferença, uma vez que você se conhece, você tem um mapa e você pode se dirigir da melhor maneira possível. Então, o primeiro passo, vamos sempre tirar essa história, como primeiro passo é prestar atenção a seus hábitos e tentar perceber suas ações e emoções. E o segundo passo é a mesma coisa. E o terceiro também é todos os passos que nós fazemos. Então vamos compartilhar, vamos mandar para todas as pessoas. E fiquei muito feliz de mais uma live. Eu vou, então, quinta-feira, normal, 11h45, de novo, a próxima live, com todas as semanas, de segunda e quinta-feira, de 11h45. Tentamos ver como é possível ser mais feliz na vida, a partir de informações simples, muito simples. É possível. É possível. Eu sei que eu sou uma pessoa muito mais feliz que eu era antigamente. Nossa, quando eu repenso como que eu era terrível. Terrível. Então, hoje, eu tento ser feliz, eu tento deixar as pessoas ao meu redor felizes. Bom, não funciona sempre, mas enfim, tentamos. Então, um grande abraço e até quinta-feira. Tchau.